Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Bom dia a todos, preciosos e amados irmãos, que Deus nos abençoe. Bem, co-herdeiros é aquele que herda juntamente com o herdeiro maior. Então nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Nós encontramos que todas as Escrituras, elas devem ser aceitas, crida, para que então ela possa surtir efeito na vida daqueles que a ouvem. Veja como Paulo coloca aqui o subjuntivo, né? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Nós vamos compreender aqui, irmãos, que as Escrituras são autênticas, porque temos um apóstolo separado por Deus desde o ventre de sua mãe para ser o apóstolo dos gentios. Agora, todos os outros que surgiram, pregadores, profetas, têm que estar de acordo com o que Paulo trouxe, porque senão vira confusão, né? Porque senão ficaria dois tipos de evangelho, choca um com o outro, porque ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então é tempo de tantos mistérios, tantas coisas. Olha o mistério aqui, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Olha, não tinha sido dado, mas agora o mistério está sendo revelado, está revelado na Bíblia. Não precisa de vir um profeta para revelar a Bíblia. A Bíblia já está revelada. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, a graça totalmente revelada. Agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu
poder. Então, o silêncio do Antigo Testamento sobre o mistério que Paulo menciona, a união de judeus e gentios na igreja. Vejam bem, isso foi previsto pelos profetas. Olha aqui que Isaías escreveu em Isaías 19, 25. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Agora, se essa ideia de estar todos unidos, os gentios, tendo um apóstolo para nos trazer, nos colocar nesta posição, que os gentios também são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho derrubou a parede da separação. Agora, se isso não tivesse sido, se essa ideia tivesse sido completamente desconhecida lá no Antigo Testamento, se não existisse isso lá, porque veja que tudo veio de lá. Jesus mandou os escribas, os fariseus, a examinar a seu respeito lá no Antigo Testamento, porque ele ia cumprir tudo. Agora, se não tivesse sido completamente lá, se a ideia tivesse sido completamente desconhecida no Antigo Testamento, então Paulo não poderia ter dito como disse em Romanos 4, que a aliança abraâmica compreendia todos os que fossem da fé que teve Abraão, inclusive os gentios. Então veja que em Atos 26, 22 e 23, Paulo disse a Agripa que a sua proclamação de luz para judeus e gentios indistintamente não ultrapassava o que havia sido prometido por Moisés e os profetas. Então não era uma criação de Paulo, é porque ele alcançou a luz daquilo que estava prometido, e Cristo Jesus, através do Evangelho, do sacrifício, cumpriu aquelas escrituras. E doravante, agora, então, somos um só corpo. E esse mistério estava ali escondido, dentro das Escrituras. Então veio o Evangelho, veio o apóstolo para os gentios, Paulo, e mostrou o que a Bíblia prometia. Isaías 29, 19, 25. Mostrando que os judeus e gentios indistintamente fazem parte deste pacto, desta graça maravilhosa, este mistério que os gentios são co-herdeiros. Muito lá, embora o Antigo Testamento oferece algumas relances ocasionais de uma raça humana unificada. Mas vejam bem, foi somente através da luz do sacrifício de Cristo que o plano de Deus se tornou claro, em um único e grandioso ato. Deus então o que fez? Removeu a inimizade entre Ele mesmo e a humanidade, bem como eliminou as divisões que fracionavam a humanidade. Veja isso no capítulo 2, 14 a 18, da mesma carta de Paulo aos Efésios. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos
dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então agora nós somos a família de Deus. Já não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Velho Testamento, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então vejam bem, então Cristo abriu, derrubou essa parede. Então em Cristo todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oh, que coisa maravilhosa é o Evangelho! É simplesmente glorioso. Meus amados e preciosos irmãos, este mistério estava ali escondido, mas quando Cristo veio e mostrou isso a Paulo, e Paulo nos trouxe essa grandiosidade, essa palavra, então minha irmã, meu irmão, o que você é? Herdeiro do mesmo poder, herdeiro da mesma glória, herdeiro da mesma graça, somos herdeiros da mesma vida. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é maravilhoso, isso é para animar, isso é para encorajar. Você faz parte desta igreja. Então Paulo prossegue no versículo 7 do capítulo 3 de Efésios, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. O quê? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Este evangelho é glorioso demais. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Minha irmã, meu irmão, não desfaleça. Olha o que Cristo abriu, o que Cristo fez por nós, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, então pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Está em Hebreus capítulo 4, verso 14 a seguir. Este sumo sacerdote, que pode ser tocado pelo sentido das nossas enfermidades, tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar neste santuário, neste vivo caminho que foi aberto. Você é herdeiro das promessas de Cristo, da cura, da libertação, da alegria, da paz, da segurança. Então Paulo faz uma recomendação: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ah, maravilhosa graça!
co-herdeiros com Cristo. Vamos aqui só mais um pouquinho na carta aos Hebreus, a Romanos, capítulo 8, verso 15, Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E este próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Confiança, meu irmão. Confiança, minha irmã. Graças a Deus que nos colocou nesta família gloriosa, maravilhosa, e assim como todos os filhos em uma família humana são herdeiros do Pai, juntamente com o irmão mais velho, assim também os crentes são herdeiros de Deus em Cristo e juntamente com Ele. Olha, para receber a herança que nos é dada em Cristo. Agora, para isso acontecer, envolve a participação em seus sofrimentos, a vereda mediante a qual compartilharemos de sua glória. Que Deus te fortaleça em todas as suas jornadas. É este o evangelho glorioso de Jesus Cristo, que nos ajuda, que nos anima, que nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, receba isso em seu coração, para você prosseguir vencendo. Amém.